Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Encontrar lições preciosas. Hoje nós vamos trabalhar com apenas 2 lições, observando a vida de uma mulher que teve amor e boas obras. Você sabe quem é ela? O nome dela é Dorcas. E eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler Atos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 36 até o 43. Acompanhe aí se você estiver em sua Bíblia. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. E Pedro atendeu e foi até eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitas creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que alegria magnífica é você ouvir um relato como esse. Atitudes de amor, né? Atitudes de amor recheado de boas obras. Como é que você tem vivido sua vida, minha amada e querida mulher? Hoje, acabamos de ler agora sobre uma mulher, cujo nome era Dorcas, né? E a Bíblia diz que ela morava nessa cidade, chamada Jope. Jope era uma cidade que ficava na costa do Mediterrâneo. E aí eu queria trazer para você algumas curiosidades. Não sei se você chegou a pensar qual era a situação daquela igreja naquela cidade local. Vejam bem, as pessoas, como eram as pessoas? As pessoas estavam vivenciando ali e havia uma encantadora ou uma serva especial, uma mulher especial chamada Dorcas, lembra o nome dela, né? Que trabalhava nessa congregação de Jope, que era a cidade. O texto diz que ali havia uma discípula, ou seja, uma seguidora. Discípula é aquela que segue a Jesus, né? O seu nome já dizia muito e condizia exatamente com o seu encanto e com a sua beleza. E como é que essa serva trabalhava para as pessoas que por ali passavam, naquela cidade, naquela igreja, naquela localidade? Talvez você pense assim: ela não tinha muito tempo para fazer muita coisa. A Bíblia diz que ela fazia
túnicas, roupas, não é? Vestidos para as viúvas ou para as pessoas necessitadas daquela época. Veja aqui, ou seja, Dorcas era uma mulher que sonhava, era uma mulher que planejava, era uma mulher que desejava que a vida das outras pessoas que a cercassem fossem amenizadas e fossem supridas com olhos de amor. Essa é a primeira lição que Dorcas deixa para nós. Olhos de amor. Como tem sido o seu amor demonstrado às pessoas? Como que você consegue enxergar as pessoas? Será que você verdadeiramente as vê ou você só enxerga? Faz toda a diferença quando eu e você temos um olhar atento, né? Observe que diante daquela circunstância, talvez você diga assim, mas eu não quero nem aprender sobre Dorcas, porque eu não sei nem costurar. Calma, o ponto aqui não é costura. Eu sei que muitas de vocês têm as oficinas Dorcas, né, que funcionam essas mãos talentosas para acudir aos necessitados e aqueles que precisam desses olhos de amor. Mas Dorcas deixa para nós essa primeira lição, amor. Aliás, o nosso tema do quadriênio da Confederação Nacional, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Já nos diz lá Coríntios 13:13. Que tema magnífico. 4 anos vai ser pouco para a gente aprender e colocar em prática tudo isso que a gente precisa e como a gente precisa nos nossos dias. Dorcas, há muito tempo atrás, era uma mulher que tinha ação. Dorcas agia. E você? Como é que você tem demonstrado amor? A gente sabe que o nosso Deus é amor. Aliás, o resumo dos mandamentos, dos 10, ele se resume em 2, que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Já parou para pensar nisso? Amor tem ação. Não existe amor de mãos vazias. Dorcas não chegava para ninguém de mãos vazias. Ela era uma mulher muito querida, segundo o texto nos relata, pelos cristãos e pelas pessoas que por ali passavam, por conta de quê? Das suas boas obras. Minha querida mulher, como que você tem vivido? Como que você tem vivenciado esse amor? E aqui é a realidade das pessoas que viviam naquele lugar. E eu estou destacando aqui a pessoa dessa mulher virtuosa chamada Dorcas. E agora, o que aconteceu? Como é que as pessoas reagiram? Porque Dorcas, o texto diz que ela veio a falecer. Só que quando Dorcas morreu, meu pai do céu, foi um pranto só. Elas pegavam aquelas túnicas, as vestes, diziam, e agora quem vai nos ajudar? Ela era muito amada, porque ela era uma mulher graciosa, porque ela era uma mulher generosa, porque era uma mulher que tinha olhos de amor. Quais são os rastros de amor que você tem deixado na vida das pessoas? O interessante é que Dorcas, você olha assim e diz, mas o que ela fazia? Costurava. Eu não sei qual é o dom, o talento que Deus tem lhe dado, mas Deus tem lhe dado. E o que é que você tem feito com ele? Não necessariamente você precisa costurar igual a Dorcas, mas se você deseja que a sua existência faça diferença e que seja importante no reino de Deus, você precisa ter olhos de amor. Se você morresse hoje como Dorcas morreu, como será que as pessoas lembrariam de você? Se você deseja atrair outras pessoas para que conheçam a Cristo, você precisa tocá-las com o seu amor. Você precisa deixar os rastros de amor. Você já parou para pensar nisso? Ser cristão é levar, exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que a gente vá. Quer seja na vizinhança, quer seja no nosso trabalho secular, dentro da nossa igreja local, dentro da nossa família, entre os nossos parentes, lá no nosso meio de trabalho, num ponto de ônibus, na padaria, não importa o lugar. Eu e você, se queremos marcar a vida das pessoas, precisamos ter olhos de amor, assim como Dorcas. Veja que não precisa necessariamente você costurar, pode ser que até seja através da costura que você desempenhe os olhos de amor. Mas naquilo que o Senhor te habilitou, você precisa demonstrar olhos de amor. Essa é a nossa primeira lição que aprendemos aqui com essa célebre mulher chamada Dorcas, né? Querida,
A Bíblia nos diz que eu e você devemos nos revestir de misericórdia e de bondade. Colossenses capítulo 3, versículo 12, depois você pode olhar. Aprenda a olhar para os outros por meio dos olhos amorosos. Aprenda a amar como Jesus amava, como Jesus amou, como Jesus tem paciência com você, como Jesus se importa com você, observando quais são as necessidades. Às vezes a necessidade é você fazer uma visita, às vezes a necessidade é você observar que aquela grávida está precisando de fraldas descartáveis. Às vezes a necessidade é você pegar o seu carro e dar uma carona. Às vezes a necessidade é você ensinar a fazer um currículo para procurar um trabalho. Às vezes a necessidade é você distribuir cesta básica. Às vezes a necessidade é você contribuir com a necessidade aí na sua igreja local. Eu não sei, necessidade nós vamos ter todos os dias. Pense nas aflições, nas angústias, nós vivemos tempos difíceis. Como você pode ser um instrumento de Deus na vida das pessoas? Tendo olhos de amor. Se você tiver o olhar que Jesus teve de amor, peça a Ele. Você logo vai se preocupar com as pessoas. Você não vai viver em si mesmado, com esse egocentrismo, esse egoísmo, essa forma como as pessoas têm vivido nos dias de hoje, mesmo se dizendo mulheres cristãs. Eu estou cuidando aqui da minha família. É para você cuidar mesmo, mas não existe só a sua família. Existem membros de uma família maior, membros de um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus, e que eu e você precisamos ver além de nós mesmos e além da nossa própria família. A Bíblia diz, alarga a tua tenda. Você tem alargado para onde? Cíntia, eu tenho alargado para aqui dentro mesmo. Eu não posso deixar os meus. Não é esse o ensinamento que eu estou trazendo para você, muito menos a Bíblia. Dorcas certamente era uma mulher que cuidava dos seus, mas ela enxergava. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? É através do meu amor ao próximo, e o meu próximo não é simplesmente a minha família, isso tem que ficar claro na sua vida. Porque nós vivemos um mundo egoísta, egocêntrico, e você sutilmente vai vivenciando isso também. Quer ver? Qual foi a última vez que você marcou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? É muito importante você chegar no final do dia e pensar, fazendo uma seguinte pergunta assim: será que hoje eu deixei de fazer ou de aproveitar alguma oportunidade para fazer alguém feliz? Como eu poderia, através da minha vida e do meu olhar de amor, marcar a vida de alguém? Será que eu poderia fazer mais do que o que eu fiz? Se você, exemplo de Dorcas, trabalhar para ter esse olhar de amor, não é simplesmente fazer, porque o nosso Deus está muito mais preocupado com a nossa caminhada do que simplesmente com a finalização de tudo que a gente programa. Porque Deus vê o que o homem não vê, Deus vê o coração, Deus vê o interior, Deus vê a motivação do coração. Não é para você fazer qualquer tipo de ação para ser reconhecido, para ser elogiado, não. Isso é algo natural que vem assim que a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? Isso é algo natural. Mas fazer para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Então, minha amada mulher, eu gostaria de desafiar você a parar um pouquinho e a pensar. Você que está aí me ouvindo pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E você, através de ações, porque amor é ação, amor, não existe amor de mãos vazias. Amor é recheado de gratidão, de contentamento, de ação, de gesto, de incentivo. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. O primeiro teste é você olhar, pensar, para quem que eu vou exercer o dom do amor. E mais, não precisa ser só para uma pessoa e não precisa ser de época em época, de Natal em Natal, não. Isso deve ser uma constante na nossa vida. Todos os dias o Senhor nos dá um tanto grande de oportunidades para que eu e você demonstremos e tenhamos esse olhar atento de amor, assim como Dorcas tinha. Então eu queria fazer essa pergunta para você de forma prática.
que você tem feito da sua vida? Se você morresse hoje, assim como Dorcas, que estava viva, de repente adoeceu, o texto diz que ela morreu. Como que as pessoas iriam lembrar de você? Todas nós marcamos a vida de alguém, ou com atos de bondade, ou porque não fizemos nada. Mas que nós marcamos, nós marcamos. As pessoas sempre lembrarão de nós pelas nossas atitudes, pela nossa forma de ser. Como você tem marcado, você mulher que diz que ama a Deus, como que você tem demonstrado esse olhar de amor? Quais são os rastros de amor que você tem deixado para aliviar muitas vezes as dores do outro, ou amenizar, ou auxiliar, ou se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, não sei. As situações, elas são diferentes para cada uma de nós, mas a atitude deve ser a mesma. Assim como Dorcas, eu e você precisamos ter olhos de amor. Você é uma mulher assim? Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, comece a pensar. Comece a pensar e peça a Deus: Senhor, usa a minha vida para que eu possa ser uma bênção na vida das outras pessoas, que eu possa marcar a vida das outras pessoas com as minhas atitudes de forma prática. E tudo que eu venha fazer, desde a coisa menorzinha até a maior, que eu possa fazer recheado de amor, para que o teu nome seja exaltado e para que aquelas pessoas que estão do meu lado vejam que existe um Deus grandioso e maravilhoso. Então, essa é a primeira lição que essa maravilhosa mulher, discípula de Cristo Jesus, que morava lá na cidade de Jope, deixa para nós. O nome dela era Dorcas e a primeira lição é que ela tinha olhos de amor. Peça a Deus que faça você ver, que você enxergue, para que as suas ações sejam recheadas de amor. Tomou nota aí? Então essa é a primeira lição. Segunda lição, um coração bondoso. Como é que anda o seu coração? O que é que você achou dessa mulher que amou a Deus, que amou o seu povo? Não de palavras, mas de ações, porque amor é ação. Ah, eu te amo. Não, nós devemos amar como Jesus amou. Jesus não ficou de lá dizendo: ah, eu amo vocês. Jesus amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, nós não pagamos nada pela salvação em Cristo Jesus, mas foi um alto preço pago. Ela não foi custeada por mim, mas ela não foi de graça para Cristo Jesus. O preço foi altíssimo para o unigênito do Pai. Então, não tome a graça de Deus em vão. E Dorcas já tinha entendido isso. Dorcas sabia do alto preço que Deus tinha pagado. Por isso que ela era uma mulher diferente, por isso que ela mulher foi vivificada. Então ela tinha ação, ela tinha gratidão, ela tinha contentamento. E naquilo que ela sabia fazer, ela tinha um olhar de amor e ela tinha um coração bondoso. Como é que eu posso falar isso para você? Como é que Dorcas demonstrava amor? Confeccionando roupas, gente, para as viúvas da igreja. Aliás, a Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, não é? Você também que é viúvo pode ser bênção na vida de outras pessoas. Não precisa você ficar esperando alguém cuidar de você. Claro que Deus vai sempre colocar pessoas, mas você pode também ser uma Dorcas, né? E você pode sim observar que ela, depois da morte, levou tanta gente a suplicar a Deus, porque elas ficavam pensando: e agora, quem vai cuidar de nós? Dorcas tinha marcado a vida daquelas mulheres com bondade, porque o coração dela, no coração dela, havia amor. E um coração que tem amor, consequência disso é bondade. Então observem que quando a igreja ou aquele povo da cidade, não é, tomou conhecimento que a nossa querida Dorcas tinha falecido, logo elas chamaram os discípulos de Cristo, que eram os seus conterrâneos. O texto diz que ali estavam, procuraram por Pedro, de forma específica, é o que o texto diz, né? Não havia Pedro curado um homem paralítico lá em Lídia, que era a cidade próxima. Talvez ele também pudesse usar desse poder divino, porque não foi Pedro quem curou, mas Jesus por intermédio de Pedro. Isso tem que ficar claro. Nem eu nem você conseguimos fazer nada. Se Deus usa a minha pobre pequena vida para falar ao seu coração, toda honra e toda glória deve ser dele, né? Então elas começaram: ué, vamos chamar Pedro?
e apresentaram aquela situação a Pedro. E Pedro, quando ficou sabendo, prontamente foi até aquela localidade, até a casa de Dorcas. E as viúvas o cercavam. O texto diz que as viúvas o cercavam, mostrando-lhe as roupas que Dorcas fizeram. Eu fico imaginando que elas diziam assim: olha esse cachecol, olha essa manta, né? Olha esse poncho, aqui a gente usa muito no inverno, né? Olha essa meia de lã, né, Ju? Bem quentinha para aquecer ali o pé. Bom, se você tiver aí em outras partes do nosso amado Brasil, que com certeza não faz tanto frio como aqui, você pode colocar dentro da sua realidade. Olha esse vestido longo que ela fez para mim, não é? Olha como é bonita essa manguinha desse jeito, esse vestido de bolinha, enfim. Pedro, o texto diz que ele entrou no quarto, orou onde ela estava e ali, voltando-se o corpo, disse: levanta-te. E quando Dorcas começou a se movimentar, Pedro ajudou a levantar e apresentou-a àquela mulher viva novamente, aquelas que estavam com tanto pranto. Observem que através dessa miraculosa ressurreição que o próprio Deus operou através de Pedro na vida de Dorcas, nos traz também algumas lições. Observem, Deus foi glorificado através, mesmo na morte, através desse coração bondoso que Dorcas tinha, e gastava o seu tempo e dizia: ah, não, já estou cansado, eu já fiz 1 ano, já fiz 2 anos, 3 anos, ficar sempre costurando, nunca acaba o serviço, não é? Talvez você até tenha pensado isso. Eu já faço isso há muito tempo, eu sei que nós temos projetos maravilhosos, aquelas mulheres que têm enfrentado com muita luta o tratamento contra o câncer, né? Eu conheço várias queridas e oficinas, inclusive Dorcas, na nossa igreja presbiteriana, que tem aquele coração que é recheado de amor, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e coloca aqui do lado para auxiliar no tratamento do câncer, né? São doadas essas almofadas e aquilo ameniza um pouco mais e demonstra o amor que nossas oficinas Dorcas têm dentro de tantas safras do nosso amado Brasil e tantas outras ações com gestos de bondade, com olhos de amor, que dia após dia o Senhor tem levantado e incomodado. Nós temos sim várias Dorcas, mas você ainda pode ser uma delas. Observem que através desses elementos de bondade, o Senhor também foi bondoso para com ela e lhe concedeu. Não é uma coisa muito fácil da gente ver, o Senhor já havia ressuscitado algumas outras pessoas, mas Dorcas foi uma das que Deus disse: não, eu vou deixar ela viver um pouquinho mais. E através da ressurreição, na vida de Dorcas, o nome do próprio Cristo foi glorificado. Ninguém, a não ser Deus, tem poder para ressuscitar uma pessoa. Olha, eu fico imaginando a alegria daquele povo naquele dia. Dorcas está viva, gente, nós não vamos ficar só, Dorcas vai continuar cuidando de nós. Agora imagina se fosse, talvez alguma de nós, que não marcou a vida de ninguém. Ai, meu Deus, morreu, foi, ressuscitou, já estava até pensando que ia ficar livre. Que Deus nos livre da nossa partida, não trazer nem saudade para ninguém. E normalmente a gente só tem saudade daquilo que foi bom. Quando você tiver esse sentimento no seu coração, chamado saudade, lembre-se que é porque aconteceu algo que foi marcante na sua vida e que foi bom. Então, através da vida de Dorcas, com aquele coração tão bondoso e generoso, você pode observar que mesmo na situação difícil, que é a morte, talvez uma das não, a mais difícil para o ser humano passar, porque nós não nascemos para morrer, nós somos feitos para a eternidade. E o salário do pecado é que é a morte, por isso que ela é tão doída. E só o amor pode ser tão forte como a morte. Já que a gente está falando de amor aqui, olhos de amor e um coração bondoso, é importante que você viva cada minuto da sua vida procurando desempenhar essas duas qualidades que Dorcas tinha muito bem. E observem ainda mais que através da vida de Dorcas, a fé foi divulgada. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos diz que muitos creram no Senhor em decorrência do milagre, que Deus usou a vida de Pedro para ressuscitar Dorcas. E eu fico imaginando quantas glórias a Deus foram dadas naquele dia, né? Por quê, Cindy? Porque o povo ficou feliz. E por que o povo ficou feliz? Porque Dorcas tinha um coração
bondoso, porque Dorcas tinha uma vida cheia de boas obras, porque a fé de Dorcas não era morta. A fé de Dorcas era uma fé operosa. Nós não sabemos exatamente, o texto não fala qual a idade que Dorcas tinha, mas nós sabemos que a alegria tomou conta daquele local novamente quando eles perceberam que Dorcas estava viva. Ah, eu fico imaginando aquela emoção. Eu fico imaginando aquela alegria, aquela esperança, aquela expectativa, porque eles aprenderam a amar a Dorcas. E talvez pensassem, Dorcas está de volta, meninas, olha aí, nós vamos continuar pertinho dela, aprendendo com ela, com aquela mulher que era carinhosa, uma mulher que era certamente uma mulher que tem um coração bondoso. Ela é carinhosa, ela é generosa, ela é zelosa, não é? Ela amava a Deus, por isso que ela também tinha aprendido a amar o seu povo. E ela estava simplesmente, através das suas ações, demonstrando amor ao próximo e amor a Deus. Como é que você tem gastado a sua vida? Oh, querida mulher, nossa vida é tão curtinha. Daqui nós não levamos nada. E eu gostaria que você começasse a pensar nessas duas lições preciosíssimas que Dorcas deixa para nós. A primeira delas, um olhar de amor. E a segunda delas, um coração bondoso, recheado de boas obras. Quais são as obras, as boas obras que você tem glorificado a Deus, que você tem marcado a vida das pessoas por onde você tem passado? Examine o seu coração, minha querida, nessa hora. Será que o seu coração está repleto de amor? Ou será que ele está repleto de frutos da carne? Raiva, inveja, ira, cobiça, mentira. Bota tudo isso diante do Senhor e joga fora. O Senhor deseja que nós tenhamos o fruto do Espírito. Paz e amor está dentro desse fruto. Paz, amor, alegria, bondade, está aqui, ó. Dois ingredientes principais do fruto do Espírito, né? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, sim. Nós mulheres devemos procurar ser mansas e tranquilas. Já falei para vocês que me acompanham há alguns anos, vocês já sabem isso de cor. É de grande valia para Deus uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo. Mansidão significa o quê? Ser lerda. Não, mansidão significa não causar problema na vida de ninguém. Eu e você não nascemos para causar problema. Dorcas é um grande exemplo. Pelo contrário, ela resolvia os problemas. Era uma solucionadora de problemas. Que tal você começar a ser uma mulher assim? Diferenciada aí onde você está. Você não precisa sair daí. Você pode ter um olhar atento, um olhar recheado de amor na sua localidade e pedir ao Senhor que enche o seu coração com a bondade de Cristo. Ai, Cíntia, mas como é que eu vou fazer isso? Comece a olhar a quem está à sua volta. Comece a enxergar as necessidades. Pare de olhar apenas para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, ou ficar colocando desculpas e mais desculpas. Porque quem não quer fazer nada tem... nós não estamos atrás das desculpas. Elas são inúmeras. Nós estamos atrás de mulheres que tenham um coração recheado de bondade e olhos de amor, olhos da alma, olhos que veem além das circunstâncias, olhos que têm ação, porque amor de fato tem ação. E aí você certamente vai ser uma mulher usada por Deus e que vai poder levar e praticar as boas obras para todo aquele que Deus deseja. Como o coração do Senhor se alegra quando a gente começa a fazer assim. Os seus lábios certamente não vão cansar de glorificar a Deus. As suas mãos jamais estarão vazias, porque o seu amor vai estar diante dos seus olhos e os seus olhos vai estar recheado de amor. O seu coração, que a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto, ele vai estar também cheio de bondade, porque provém do próprio Deus. Ele é a fonte de toda bondade. Então, queridas, não esqueçamos o que o salmista disse. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e porque a sua maravilha para com os filhos dos homens dura para sempre. Salmo 107, versículo 8. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Isso a gente não pode esquecer. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Nós nunca cessaremos a pobreza, as necessidades.
Mas se cada uma de nós observarmos as necessidades locais e cada uma de nós não ficarmos apenas contemplando, sem nenhum tipo de atitude ou achando que os outros vão fazer, que alegria vai ser a gente ter iniciativa bendita, né? Apareceu necessidade? Atenda! Observe quais são as necessidades. Peça a Deus que converta seu bolso, seu coração, a sua mente, as suas emoções, para que você, assim como Dorcas, seja um instrumento de Deus. Talvez não tenha nada a ver as suas habilidades com costura. Nós não estamos enfatizando a costura de Dorcas, nós estamos enfatizando o olhar de amor e o coração bondoso. Isso eu e você precisamos pedir a Deus. Isso deve ser uma constante na nossa vida. Senhor, me dá percepção das necessidades para que eu consiga enxergar a vontade do Senhor na minha vida e para que eu consiga glorificar o Teu nome, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quais são as obras que você tem, as boas obras que você tem praticado? Ah, Cíntia, nenhuma. Não, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não veja, totalmente fora de contexto. Totalmente. Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não somos salvos por elas. E eu e você, todos os dias, temos assim de oportunidades que o Senhor nos dá para que a gente possa desenvolver. Então eu gostaria de desafiar você que observasse apenas essas duas lições, enxergasse a vida de Dorcas, que foi uma mulher vivificada pela palavra, e pudesse ter lição de casa. O que é que você vai fazer? Eu não sei, mas você precisa ter olhos de amor e um coração bondoso, para que estas obras não sejam assim de vez em quando, mas seja uma constante na sua vida. E você vai ver que por onde você passar, os rastros de amor ficarão. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te faça mais uma Dorcas nesta vida e que por onde você passar o nome dEle seja engrandecido através das ações que você há de desempenhar, recheado sempre de amor, com a motivação correta, para que o nome do nosso Pai seja exaltado e engrandecido. Que Deus em Cristo te abençoe, querida mulher. E antes da gente encerrar, eu gostaria de